Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da audiência de todas as manhãs juntinhos, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. Hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2015. Praticamente hoje a despedida do mês de junho. A partir de amanhã já entraremos no mês de julho, meio do ano já praticamente aí, né? Pois é, passou rapidinho, mas é que o ano continua passando do mesmo jeito durante séculos. O problema é que nós estamos correndo muito mais e com isso parece que o tempo passa mais rápido. Enfim, mas sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Lama toma conta da Avenida Pierre Chalita, entre os bairros de Jacarecica, Serraria e Sítio São Jorge. Sempre que chove ali, fica bastante problemático, né? Buraco na rodovia L101 Norte coloca em risco motoristas que passam pela região. Fica próximo ali da Ordem dos Advogados do Brasil, bastante perigoso. Vamos mostrar os detalhes aqui no Fenômeno. A audiência pública discute situação do setor sucroenergético. Uma discussão porque a situação está bastante complicada. Será hoje na Assembleia Legislativa. Hotéis e restaurantes começaram a sentir os efeitos da crise. Vamos saber os detalhes hoje também aqui no Fenômeno. Aqui em nossos estúdios nós vamos conversar sobre a seca, não é? Que toma conta do interior alagoano. Enquanto nós estamos aqui, né, desaguando em bastante água de chuva aqui durante esses dias de São João, São Pedro, Santo Antônio, enfim, né, a seca toma conta do interior em quase 38 municípios, né? Nós vamos conversar hoje, já está aqui em nossas instalações da TV Mar, o vice-presidente da Associação dos Municípios de Alagoas, o prefeito Jorge Dantas, que também é prefeito da cidade belíssima de Pão de Açúcar. Está conosco aqui, você pode participar junto com a gente. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações Arnon de Mello. Hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2015. Praticamente São Pedro já foi embora, mês de junho, Santo Antônio, São João, beleza? As festas. E aí, junho se despede, né, com esse tempo assim bastante triste, né? Esse tempo que está assim, até que deu uma parada, né? Mas as chuvas ainda, o céu completamente encoberto, né? Com várias nuvens, né? Provando de que o dia hoje será bastante nublado, com pancadas de chuva, segundo diz a meteorologia. E a você, muito obrigado sempre por todas as manhãs juntinhos, eu e você e eu. Nós vamos até o meio-dia com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno. E muito obrigado por em cada cantinho que você esteja, por sempre nos deixar entrar em sua casa. Minha casa, entra na minha. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência, da sua parceria, da sua paciência, juntinho com a gente, sempre antenado com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno A Vez do Povo. E olha, você pode participar com a gente, é facinho você participar com a gente. Basta você entrar em contato com o nosso WhatsApp das nossas meninas superpoderosas, Lária Santa Rosa, Morena Mello e Porlane Santos. Estão prontinhas para te atender agora na produção, comandadas pelo grande jornalista Volney Malta, tá bom? Nosso diretor de jornalista está sempre prontinho para atender também as suas demandas do que vocês pedem. Tá aqui, ó, 981079872. Esse é o telefone, você pode ligar. O WhatsApp, que virou aí uma febre popular, né? Você via internet, pode mandar suas fotos, pode mandar suas imagens do local que você queira, as pautas, entrevistas que vocês queiram que a gente mostre, ou que a gente traga para cá, ou que você queira ser o nosso entrevistado, participe junto com a gente, é mais uma ferramenta de interação. Se você preferir, você pode também ligar para o telefone do povo, que é o 3377-9097, está à sua disposição a hora que você quiser ligar aqui ao vivo no nosso programa. A dona Magnólia está prontinha para te atender e também passar suas informações. Você poderá fazer perguntas aos nossos entrevistados, entrar ao vivo para colocar a boca no trombone, enfim.
enfim, o assunto que você tiver, entra em contato conosco, porque nós estamos ao vivo nesse exato momento. Cadê o nosso querido Anão? Vamos trabalhar, Anão, vamos trabalhar, Anão. Cadê a horinha do Anão? Bota a hora, 10 horas e 42 minutos aqui em nossa capital, Maceió, tá bom? E se você quiser ser também o nosso repórter cidadão, é muito fácil, basta você baixar o aplicativo Skype, tá aqui, ó, colocou o seu Skype no seu aplicativo aí no seu celular, baixou o aplicativo Skype no seu celular ou no seu Android, onde você tiver, enfim, fique à vontade, você já estará em contato direto conosco aqui com o nosso Master, e aí você poderá mostrar de onde você tiver os problemas na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, diretamente ao vivo conosco aqui no Fenômeno à Vez do Povo, tá bom? Muito bem. E olha, sem perder tempo direto à notícia, uma ação integrada das polícias civil e militar resultou com a prisão de Luciano dos Santos Lins, o Maguila, conhecido popularmente como Maguila, e um homem identificado como Leonildo. As prisões ocorreram na Xanda Jaqueira em cumprimento a mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídios. De acordo com informações, olha a foto da dupla aí, a arma que foi encontrada com eles. De acordo com informações da polícia, Maguila, tá? Que é esse do lado esquerdo aí com o cabelinho lourinho, né? Que ele aí tá sem boné e sem óculos, que foi a foto que foi divulgada, inclusive, aí em várias redes sociais. O Maguila seria o responsável por tentar matar o sargento PM Hermes, né? Do Corpo de Bombeiros, inclusive, o sargento Hermes, né, do bombeiro militar, em 2 ações no início do ano. Ele tentou 2 vezes contra a vida do sargento Hermes, né? Isso tudo a mando, inclusive, de um traficante conhecido que acabou... não me falha a memória agora o nome da figura, enfim, essa dupla é envolvida com o tráfico de entorpecentes e assassinatos, além de cometer arrombamentos a residências. Com eles, os policiais encontraram esse revólver ali, calibre 38, cocada, inclusive, parece que a mando do cocada, conhecido como cocada, que é o que está dentro do sistema prisional, e que depois trocou tiros com a polícia, né, num revide que houve com a polícia, acabou também 1-0 para a polícia, né, dividiu com a polícia, o final, infelizmente, é ou o hospital, depois a cadeia, ou para ficar preso para sempre, a terra, o chão, né? Enfim, então é bom sempre se entregar, sempre que a polícia dê voz de prisão, tá bom? Muito bem. E, gente, olha, a velocidade e pista molhada podem ter causado, inclusive, o capotamento de um veículo na manhã de hoje, inclusive, lá em Arapiraca. Esse acidente ocorreu na rodovia L110. Olha aí o carro já capotado. Esse lá fica ali nas proximidades do posto de van. De acordo com informações de testemunhas, o condutor do veículo, esse Honda Civic aí de cor preta e placa ELG, aliás, ELG, não é? 0865, seguia pela rodovia L110 no sentido São Sebastião, quando perdeu o controle da direção, acabou derrapando na pista e capotou. O veículo caiu em uma ribanceira. O motorista teria saído do veículo andando e teve somente escoriações leves, graças a Deus. Aí a foto de Cláudio Barbosa, a gente agradece a foto aí lá em Arapiraca. Quer dizer, é um Honda Civic que, bom, capotou aí, ainda bem que é uma área... deve ter uma cerca ali, né? Uma cerca, ele deve ter rompido a cerca e acabou capotando aí. É muito complicado, gente, estrada, você em alta velocidade, porque tem a chamada aquaplanagem. O que significa isso? É a questão de você, por exemplo, você vem com o seu carro em alta velocidade, a água acaba passando por cima do asfalto de um lado para o outro e cria-se aí a aquaplanagem, quer dizer, o carro perde o atrito com o asfalto, consequentemente você também perde completamente a aderência e como guiar, inclusive, o seu veículo. Então, acontece, você vai ter que esperar que o veículo volte a ter a aderência ao asfalto, que vai depender da sua sorte, não é? E se estiver num local tranquilo, ainda vai rodar como esse rapaz aí, apesar do prejuízo, era um local macio, mas poderia ter sido uma ribanceira, poderia ter sido uma parte que tivesse rochas, ele poderia ter rodado em uma pista contrária, ter vindo uma carreta, um caminhão. Tem muito cuidado. Chuva, farol, velocidade baixa e atenção triplicada, tá? As nossas estradas, infelizmente, são as piores do mundo, né? Tanto em termos de sinalização, como também em termos de segurança. O asfalto não ajuda, né? Não há uma drenagem correta, principalmente as estradas mais fora aqui da capital, mas, enfim, é muito complicado. Então, tem muito cuidado para não sofrer aí acidentes como esse, tá bom? Graças a Deus o motorista saiu apenas tonto, mas saiu ileso, né? Apenas o prejuízo que aí o seguro cobre e está tudo certo. Gente, olha...
No quadro Saber em Debate de hoje, nós vamos fazer o seguinte, a discussão é como redigir introduções. Professor, acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Muita gente acaba se pegando nisso, né? Então, vamos conversar. Professor, a introdução, deixa eu chamar logo o professor Luiz André, no quadro Saber em Debate de hoje, né? Professor, primeiro é um prazer tê-lo aqui, está zerado, já estou vendo que você está bem melhor. Bem melhor do que as semanas anteriores. Muito bem. Professor, a introdução é o cartão de visitas, né, da sua redação. Então, logo, por exemplo, além de apresentar a tese a ser defendida, ela deverá, por exemplo, conter um toque a mais da criatividade, que acho que é a hora que você pode usar mais a criatividade com conteúdo, claro. Pelo menos na minha opinião, você vai dizer que se eu estou certo ou estou errado. Já que essa é a criatividade que irá prender a atenção do leitor e fazer com que ele tenha, inclusive, a curiosidade de ler o texto até o final. Qual é a melhor maneira de iniciar uma redação, meu querido professor Luiz André, hoje no Saber em Debate? Bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia a todos. Existem diversas maneiras, tá? Existem maneiras as mais triviais, como, por exemplo, se utilizar de um mote de acordo com o tema apresentado, existe você reafirmar o tema. Normalmente, em sua maioria, as pessoas costumam utilizar, começar por aquilo que está determinado pelo tema, tá? O que nós estamos passando aqui é uma maneira melhor, isto é, uma maneira mais inteligente de começar essa redação, não é? Existem diversas, desde um ponto de vista histórico, desde uma razão sociológica. Nós chamamos essa situação de visão universalista. Isso é uma nomenclatura utilizada nas aulas do Saber em Debate com o propósito de trazer para o aluno uma visão maior, uma visão até, digo, humanística, né, em debates que são prévios, para que ele possa ter, então, essa redação, começar essa redação de uma maneira, digamos, mais inteligente, né? A introdução não é uma competência, tá? Mais uma vez falando, as 5 competências do Enem não tem a introdução por si só como uma competência de 200 pontos, a redação vale 1000, não é? Mas é a maneira que existe de você começar o texto e dizer para o corretor, olha, eu conheço bem do assunto, eu entendo bem do assunto, eu sou capaz de trazer argumentos e contra-argumentos. Então, eu sempre digo que a introdução é a maneira, como você aí colocou, o cartão de visitas, né? Para que o corretor possa analisar aquele início de texto e dizer, esse aluno é seguro, ele tem de fato conhecimento sobre. A grande dúvida do aluno, principalmente o aluno nessa faixa de idade, Wilson, né? Entre 16 e 18 anos de idade, em sua maioria, terminando aí o colégio, é como começar o texto, né? Ele até diz, eu tenho até capacidade de dar prosseguimento ao texto. Começar é complicado. Por isso, então, essa dica hoje valiosa de começar com essa tal visão universalista que nós iremos apresentar. Pois é, exatamente. Sabe que era essa que dava o frio na barriga no começo, quando a gente tinha a redação do vestibular? Eu sabia toda a parte do conteúdo, eu sabia a dissertação, ia fazer tranquilo, mas como eu iria dar uma isca, digamos assim, para o corretor, para que ele pudesse dizer, poxa vida, ele começou bem, então o conteúdo então está maravilhoso. Né? Então é importante isso, muito bom. Então, professor, fala bastante nessa visão universalista. O que seria então essa técnica para que o aluno possa entender? Essa técnica é uma técnica derivada do jornalismo, né? das técnicas de jornalismo que nós aprendemos ao longo da nossa, tanto da faculdade quanto da nossa presença no jornalismo. E requer conhecimentos variados sobre diversos assuntos, né? É óbvio que o aluno tende a ter esse conhecimento ao longo da sua vida escolar. Então, esses conhecimentos passam por análises sociológicas, análises filosóficas, análises históricas, análises jurídicas, de fatos atuais. O que quer o corretor é que ele tenha uma gama aí de conhecimento que possa trazer esse conhecimento para a introdução. Essa introdução, a gente já falou sobre isso diversas vezes, ela não pode ser uma redação de um período só, essa introdução. Essa introdução tem que ser dividida por períodos. Então, o que é que a gente sempre pede para esse aluno? Para que ele possa iniciar a sua redação. No lugar dele colocar, por exemplo, uma definição sobre o tema, ele colocar uma visão universalista sobre. Vamos dar um exemplo banal, tá? A respeito de um tema que é sempre repetido em vestibulares, a questão da democracia, né? Ao invés de ele definir o que é democracia, né, já que vivemos numa hoje,
ele poderia trazer um componente filosófico a respeito do atual Estado de Direito, né, democrático, né? Trazer, por exemplo, tá, a criação desse Estado de Direito na visão dos filósofos iluministas, ou trazer historicamente como a democracia surge lá na Grécia. Então, esse primeiro período, vamos considerar que essa redação seja uma redação para próximo de 30 linhas, entre 5 e 4 parágrafos. Ela teria 2, 3 linhas, no máximo 4 linhas, e iria dar início a um texto de maneira muito mais inteligente, melhor de ser analisado, e o corretor, claro, ao perceber aquilo, vai entender que esse aluno, de fato, tem uma característica maior, né, de principalmente buscar um conhecimento maior em cima daquela situação. Que maravilha, a dica fantástica. E se a gente tivesse professor assim naquela época, tá? Professor Luiz André, você preparou alguns, por exemplo, introdutórios para os nossos telespectadores e alunos que nos assistem. Vamos apresentá-los, então? Vamos apresentar algumas delas, né? O que o senhor... O pessoal vai apresentar para a gente. Vejamos a primeira, né? Colocamos 3 temas, temas bastante atuais. Por exemplo, como o Estado deve pensar a sua juventude? Hoje, inclusive, o Senado, a Câmara Federal começa a votar a questão da redução da maioridade penal, não é isso? Vejamos, então, essa proposta universalista que nós aqui colocamos. Vamos fazer a leitura, olha aí. O Brasil não aplicou as políticas necessárias para garantir às crianças, aos adolescentes, o pleno exercício de seus direitos, e isso ajudou em muito a aumentar os índices de criminalidade. Percebe isso? Como se já tem ponto de vista. Exatamente. Né? Isso é um conhecimento claro daquilo que é apresentado enquanto ponto de vista, né? Claro. Percebe-se uma mudança em um tipo de Estado que deveria garantir direitos. Ele faz, então, essa sugestão, para um tipo penal, para um tipo de Estado penal, para não precisar repetir a palavra Estado, para não perder competência 4, que é a competência de coesão, que administra a problemática de uma sociedade tão desigual. Isto é, ele já está colocando a sua razão, o seu ponto de vista, emitindo uma opinião sobre o fato. Assim, o Estado é ineficiente para emplacar programas de prevenção da criminalidade e de assistência social eficazes, junto às comunidades mais pobres, além da própria deficiência generalizada em nosso sistema educacional. Então, entenda que já na própria introdução ele já emite um ponto de vista, que vai ser a característica de todo o seu texto. Outro detalhe, o seu ponto de vista pode ser um ponto de vista diferente, pode não ser o seu ponto de vista. Imaginemos, por exemplo, que o cidadão Wilson Júnior não seja favorável, por exemplo, à redução da maioridade, né? E que o cidadão Luiz André não seja favorável. Podemos colocar as nossas opiniões sem problema nenhum. Lógico. O que nós não podemos fazer é desobedecer os critérios humanísticos. Esse sim é um fator primordial para zerar a redação. Essa é a primeira. Vamos ver a segunda? Vamos ver então a segunda aí. A segunda dos nossos textos fala numa situação muito interessante, a ideia do envelhecimento populacional. Riqueza grisalha. Riqueza grisalha, como a longevidade tem afetado o consumo. Isto é, o capitalismo percebeu que nós estamos vivendo mais e, evidentemente, tem buscado um consumo em torno dessas pessoas mais velhas, né? Vejamos, então, como nós trazemos essa visão universalista ao início do texto. O avanço das tecnologias e da medicina são fatores que incidem em mudanças na imagem cultuada até então para o idoso. Isso é claro e é inegável. Vivemos mais, tá? Não vamos deixar de viver mais. Viveremos mais, né, em razão dessa tecnologia, desse aumento da medicina. Esse novo homem está buscando novas formas de encarar e viver a velhice. Embora ainda existam antigos parâmetros, as mudanças seguem novos cursos, ou seja, os cursos da sociedade capitalista no mundo em que a procura pela juventude sem fim está presente e forte na sociedade. A ideia é, né, o capitalismo tem proporcionado modificações em relação à questão das pessoas mais velhas, porque as pessoas estão envelhecendo e se elas estão morrendo cada vez mais tarde, significa que elas são consumidoras também, né, em sua maioria de tempo, tá bom? Nesse sentido, a mídia reforça essa imagem e o tempo todo tem sempre estampadas manchetes envolvendo essa questão. Quer dizer, aqui ele expõe o ponto de vista que ele vai desenvolver ao longo do seu texto. Uma belíssima introdução aí. Introdução fantástica, resuma bem uma sinopsezinha, né? Exatamente daquilo que você vai colocar. Esse é um ponto fundamental. Dentro da introdução, Wilson, nós temos que ter sempre presente o ponto de vista. Entendi. Você não pode, sob hipótese nenhuma, deixar de, na introdução, colocar o que você vai falar. Por quê? Porque a técnica a ser utilizada pelo corretor é, ao longo do desenvolvimento, saber se você prova aquilo que está colocado na introdução. Né? Então, quando aqueles corretores que são instruídos para isso, deixar claro,
vestibular, eles vão analisar o desenvolvimento, eles pegam a introdução, fazem ali um recorte da introdução e olham se essa introdução, se no desenvolvimento tem na introdução aquilo que está sendo colocado, está sendo defendido, muito bem colocado. Perfeito. Né? Tem mais uma? Tem mais uma, sim, preparamos três. Então. A riqueza grisalha, agora vamos para a problemática da fome. Essa é difícil. Uma situação que a gente tem se deparado no mundo inteiro, apesar dos aumentos significativos no tocante à redução dessa situação. Nós, dessa feita, trouxemos algo relacionado à cúpula do milênio, que foi utilizada, que foi feita lá nos anos 90, né, na cidade de Roma, na Itália, estabelecendo que nós deveríamos reduzir pela metade a questão dos famintos do mundo. Não atingimos, apesar dos avanços significativos. Como, então, podemos utilizar isso aí? Um detalhe apenas para que a gente possa ilustrar aqui essa introdução. Normalmente os temas de Enem, eles vêm com textos de apoio. Aliás, não só de Enem, praticamente todos os vestibulares. Ele vem com os chamados textos de apoio, não é? É possível se utilizar de dados dos textos de apoio? Sim. Sim, claro. Claro. Não é interessante que você possa repeti-los, mas claro, que você possa aproximá-los, sim, é muito importante. Então, estamos considerando que esses dados estiveram lá presentes no texto de apoio. A meta ambiciosa fixada pela ONU na Cúpula Mundial sobre Alimentação em reduzir a metade em 2015 o número de pessoas com fome no mundo não foi cumprida globalmente, já que os números demonstram que entre 8 pessoas do planeta, uma continua sem alimentos suficientes. Já foi muito maior, reduzimos bastante. O Brasil, inclusive, é um país elogiadíssimo no tocante a esses aspectos. Discutimos isso semana passada, você deve estar lembrando, né? Utilizamos a travessão e continuamos, então, a nossa tese. O constante crescimento econômico nos países em desenvolvimento melhorou o acesso aos alimentos, mas, apesar dos progressos realizados, colocamos isso entre vírgulas, vocês percebem, ainda persistem marcadas diferenças. Quer dizer, aqui ele deixou claramente um mote, né, para que você possa dizer que, apesar dos avanços significativos, persistem diferenças. Onde? Principalmente em situações como na África subsaariana, né? Em situações como, por exemplo, no sul da Ásia, países como Bangladesh, são países de população muito grande. Nesses países a situação ainda é muito complicada. Então, nas três situações expostas, dá para se perceber de forma clara como nós começamos uma introdução sem se utilizar daquele mecanismo mais trivial, mais básico, que é já definir o tema e sim buscar aquilo que nós chamamos de visão universalista. Maravilha, maravilha. Hoje são essas três introduções. Essas três introduções apresentadas. Fantástico. Eu acho muito legal porque eu faço a leitura dinâmica e o texto enxuto, sintetizado, mas você leu, você já entendeu praticamente tudo aqui, com o conhecimento que você já tem, que nós tenhamos. Né, se percebe claramente como na própria introdução você já diz para o corretor o que você vai falar. Exatamente, é perfeito, então, perfeito, professor André, muito bom, parabéns, viu? Muito bom, gostei, eu adoro redação, então fico maravilhado, mas essas dicas eu vou pegando também, que é muito bom. Professor, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e já está zerado aí, então vem com muito mais força na próxima terça-feira, trazendo muito mais detalhes. Apresentaremos, então, outras propostas, tanto de desenvolvimento quanto de solução, naquilo que o Enem mais busca dentro dessa temática, né, de dissertação argumentativa e buscando sempre a nota perfeita, isto é, ensinar aos nossos telespectadores de que maneira nós podemos utilizar essa redação para buscar essa nota perfeita. Saber em debate, isso é muito importante. Um abraço. Parabéns, sucesso mais uma vez, professor. Muito obrigado pelas suas informações aqui, isso é muito legal. Diretor, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo comercial. Legal, né? Isso é importante para você, telespectador, para você que é aluno, para você do dia a dia, isso é muito legal. São dicas importantes para você que vai fazer uma redação, para você que quer fazer um processo, enfim, é muito legal. São dicas importantíssimas do grande professor Luiz André, que está todas as terças-feiras aqui no Saber em Debate, aqui no Fenômeno na Vez do Povo. Então, vamos rapidinho para o intervalo, a gente volta já, não sai daí, tem muita coisa ainda do Fenômeno na Vez do Povo. Eu volto já. A
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Pela primeira vez, os alagoanos mais pobres passam a contar com as práticas e as tecnologias mais avançadas no atendimento de emergência a infartados. O novo serviço que acaba de ser criado pelo governo de Alagoas vai reduzir pela metade o risco de morte por infarto agudo do miocárdio. O atendimento de emergência é feito no HGE, que adotou um protocolo padrão para os casos de infarto agudo. Fora de risco, o paciente é trazido para aqui, o Hospital do Coração, onde terá os procedimentos médicos mais modernos, sem qualquer custo adicional. A gente fica muito feliz que o alagoano, sim, possa estar mais seguro de que, tendo infarto agudo do miocárdio, vai receber o tratamento mais moderno que existe. Chegar no HGE e vir para aqui para fazer um procedimento desse, para mim foi maravilhoso. Estou novo. Tem muito trabalho pela frente, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais.
Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência, um abraço à minha querida Albani, Silas, a todas as pessoas que estão nas redes sociais entrando em contato conosco aqui, ao Isaac Júnior, ao Cruz, né? A Morena, o Hélio, a Marcela, o Antônio, a Sueli, Fabiola, enfim. Muito obrigado a todos pelo grande carinho. Depois eu leio, eu não estou lendo tudo, porque, olha, pra você ter ideia, quando eu abro ali o WhatsApp, tem mais de 600 mensagens. Então, a gente vai ter que passar o programa aqui até a próxima semana. Mas, dentro do possível, eu vou mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo e que estão nos acompanhando aí, tá bom? Gente, olha, a Avenida Pierre Chalite está mais uma vez tomada pela lama de pequenos deslizamentos de barreira. Os motoristas que passam pela região precisam de cuidado e atenção e o Fernando Palmeira foi até lá e vai mostrar para a gente a situação, como é que ela está. Vamos ver. E a reportagem da TV Mar está aqui na Avenida Pierre Chalita, que liga parte do Barro Duro, Sítio São Jorge, até a Serraria, para o escoamento na parte litorânea de Maceió. Essa obra ficou inacabada, uma obra polêmica da Prefeitura Municipal de Maceió. E aqui o resultado é esse. Todo inverno, toda chuva que cai sobre a nossa capital, o problema está aí. As pistas estão escorregadias, é preciso diminuir a velocidade, porque acidentes já aconteceram nessa região de Maceió. Terrenos estão aí submetidos a erosões de partes que foram simplesmente aproveitadas ou tentaram aproveitar, fazendo um aterro, mas olha só o que a erosão já fez. E o resultado, principalmente, do que desce das barreiras aqui nessa parte alta da via Pierre Chalita. Agora, além de tudo, um lixo, como ali já estamos vendo, um acúmulo de lixo. Houve também a exploração de todo esse material da barreira que foi retirada, mas nenhum muro de contenção, nenhum escoamento de águas pluviais ou condicionamento para esses resíduos de resto de barreira, o que traz esse lamaçal, que é um problema crucial. Aqui, uma das vias mais importantes para o escoamento do trânsito e de quem sai de uma área para outra. É realmente uma pista muito importante. Agora, infelizmente, está faltando uma atenção especial da Prefeitura Municipal de Maceió para vir trazer melhores condições de trafegabilidade e condicionar melhor a engenharia, vir para trazer tudo aquilo que não foi feito nessa obra no seu momento inicial. Inaugurada, mas com essa necessidade de uma complementação técnica para uma melhor avaliação. Aqui a chuva continua caindo, está uma garoa fina nesse momento e o trânsito aqui ainda não é dos momentos mais movimentados, ainda não estamos na hora do rush, mas é uma das vias hoje das mais utilizadas e importantes para quem transita entre a parte baixa litorânea de Maceió e a parte alta, como dissemos, os bairros de Serraria, Barro Duro, Sítio São Jorge, o bairro de São Jorge, aqui essa via. Via importante. A via recebe o nome de um dos grandes mestres da pintura, Pierre Chalita, um dos grandes nomes da arte da pintura em Alagoas. Mas está aqui o nome de Pierre emprestado para uma situação deplorável como essa. Pedimos, antes de mais nada, à Prefeitura de Maceió para vir retomar essa obra e fazer o seu devido acabamento. E aqui o aviso aos navegantes, a quem transita por aqui com motos, com carro de passeio, com autocargas, nesse momento, principalmente, toda a atenção, porque vários obstáculos, inclusive essa lama, além das águas que se acumulam, tornam uma via por demais perigosa, porque a pista fica escorregadia. Com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, aqui da Pierre Chalita, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Mello, na NET. Olha, nós comentávamos até aqui fora do ar, essa é uma avenida importantíssima, que faz um corte, inclusive, da parte baixa até a parte alta, espetacular, né? Para recuo aí, aliás, para que evacue aí o trânsito, é fantástico. Porém, essa avenida é extremamente problemática sempre que chove. Por qualquer menor que seja a chuva, o barro vai até a pista, causando vários acidentes. Agora não mais, porque os motoristas já percebem que quando chove, já diminui a velocidade para quem quer trafegar por esse local, mas é um local
espetacular, né, para que você possa escoar aí o trânsito bastante complicado que nós temos na nossa capital. Agora, é preciso um trabalho sério, não é, de contenção nessas barreiras. A tendência disso, um dia com chuvas fortes, que se nós tivermos em algum momento, é que essas barreiras acabem desabando mesmo para valer e chegando até a pista, porque há uma distância, inclusive, da barreira até a pista, mas mesmo assim, com a fortes chuvas que caem, as águas de cima que não tem para onde escorrer, correm por essas barreiras, é preciso que façam contenções, e todos os engenheiros, eu não sou engenheiro, mas enfim, já conversamos com vários, que façam as contenções dos cortes certos da barreira, para que contenha a força da água, para que daí esse barro não chegue até a rodovia, até a pista aí da Pierre Chalita, né? Vamos torcer que agora consigam resolver. Faz anos que já vem essa coisa, né? Vem para lá, para cá, amanhã, depois, e vai ficando sempre nesse mesmo desespero, causando mais trabalho para a limpeza da pista, para depois chover de novo, limpar de novo e ficar no chamado enxugar gelo. Olha, gente, o canal do bairro da Levada voltou a transbordar com as chuvas que caem aqui em Maceió. Ali também é recorrente, olha só. E aí é o seguinte, é mudar o curso da lagoa, né? Porque aí, como é abaixo, né, do nível da lagoa, subiu, a lagoa vai transbordar. Aí isso não é água de chuva. Até o cavalo atolou, olha, até a carroça ficou atolada, prefeito. Tá vendo para ali? O cavalo está desesperado ali, sem saber o que está acontecendo. A Avenida Senador Rui Palmeira voltou a ficar tomada pela água do córrego, deixando o trânsito lento na região. Segundo a população, sempre que chove, essa avenida fica alagada e a situação na avenida ainda é mais complicada, já que ela está tomada por buracos. Como podemos ver nas imagens aí do Chico Nogueira, nesta manhã, vocês viram aí, esse carroceiro se arriscou quando a roda caiu num desses buracos e ficou presa. Ele precisou descer para tentar soltar a roda e ficou aí entre os carros, né, correndo risco, inclusive, né, até de ser atropelado aí, algum carro bater. E ele corre risco, porque essa parte está cheia de buracos aí que acabam ficando escondidos pela água, né? Além do risco de acidente, ele ainda ficou exposto a essa água suja, podre, né, que nesse período os médicos orientam a evitar o contato com água de chuva e lama, para evitar as doenças hídricas, como nós chamamos, que é a leptospirose, a hepatite e tudo mais. Mas ele não tinha como, o pneu ficou preso ali num buraco, não é? Que poderia ser qualquer carro ou uma motocicleta. A motocicleta bateu ali e cai, não tem como. Então, e isso tudo é causado justamente pela água. Como essa água fica sempre nessa região, quando há qualquer chuva e o canal transborda, o asfalto não suporta, consequentemente, as crateras se formam nesse local, né? Que é um local bastante, vocês estão vendo aí, utilizado por carros grandes e pesados, como caminhões e ônibus, e aí o desespero do coitado do rapaz do carroceiro, algum companheiro foi lá, sempre tem alguém aí com a alma boa, foi lá ajudá-lo, e ele com o cavalo, coitado também, pesado, está levando areia, se não me falha a memória ali, né? É areia que eu estou vendo aqui, é areia. Né? E o coitadinho do cavalo no desespero. E vejam que os carros se grudam, né? Aí é mão e contramão, mas os carros têm medo de vir para o canto, porque não sabe se tem tantos buracos ali e a água está um pouco mais elevada do lado direito de quem vem. Então eles se juntam, podendo até se chocar com os carros que vêm em direções opostas, né? Enfim, é uma situação complicada a nossa maravilhosa Maceió, né? Tantos rios, lagoas, mas quando chove nós invadimos o local e depois eles acabam voltando, né, para tomar o seu local. A lagoa volta calma, se fosse o mar, já tinha dado uma porrada, derrubado tudo, enfim, né, a natureza cobrando o seu espaço. Olha, a previsão para hoje, inclusive, gente, atenção, é de pancadas de chuvas durante todo o dia. A temperatura nesta manhã é de 22 graus aqui em Maceió e a Defesa Civil está de plantão. E qualquer problema durante as chuvas, como deslizamentos, deve ser informado através dos telefones 0800 030 6205 ou 3315 1437 ou um celular no 9... Tem aquele 9zinho na frente, né? Pronto, tá aqui para você, ó. 98884 2020 ou pelo número 193, que é do Corpo de Bombeiros. Então, estão aqui os telefones para você aqui, ó, 0800 030 6205, tá? Que é gratuito, 0800 3315 1437 da Defesa Civil. Tem também um celular que é direto dos fiscais da Defesa Civil que estão de plantão, que é o 9984 2020 e 193, tá? O ideal é que você não precise, mas se precisar, ligue. Se sentir que está em risco ou tem alguma coisa estranha, uma barreira, qualquer coisa que seja assim, entre em contato nesses telefones e faça a prevenção rapidamente. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar o local. Deixe o local. Eu sei que é muito difícil deixar suas coisinhas que você conquistou com muito sacrifício, mas a sua vida é muito mais importante, tá bom? Então é importante que você não corra riscos, tá bom?
Aí nós estamos falando de chuva, né? Muita água, nós estamos vendo aí, enfim, causando os transtornos e tudo mais. Apesar de estarmos no inverno, a situação no interior do estado é de seca. As chuvas não caíram como deveriam, deixando inclusive as cidades alagoanas em situação de alerta. Falta água nas áreas rurais e também na parte urbana. O problema, inclusive, tem aumentado com a redução das chuvas no semiárido alagoano. Com isso, os níveis das reservas hídricas de superfícies têm caído. Na semana passada, 38 municípios de Alagoas acabaram declarando situação de emergência de 180 dias por conta da seca. O decreto já foi assinado pelo governador Renan Filho e desses municípios, 36 tiveram situação de emergência decretada em dezembro do ano passado e fizeram pedido novamente. Para falar sobre essa situação, estamos recebendo aqui em nossos estúdios, com muito carinho, o vice-presidente da Associação dos Municípios de Alagoas, o prefeito Jorge Dantas, que também é o prefeito de Pão de Açúcar, que vai falar com a gente sobre essa triste situação, né? O secretário-geral, né? E o secretário-geral, desculpe, já mudei inclusive a sua função, né? Secretário-geral, vice-presidente, não é secretário-geral da Associação dos Municípios de Alagoas, tá bom? Muito bem. Jorge Dantas, primeiro um bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez para a gente debater esse assunto que parece uma... A gente está olhando agora direitinho a situação das águas, né? As enchentes aqui, os deslizamentos de barreiras e muito mais, e a gente vira para o outro lado do sertão agreste por ali e a gente vê o desespero de vários municípios se agonizando por falta do que nós estamos aqui em abundância, não é? Que é a água. É isso que está acontecendo mesmo, prefeito? Primeiro, um prazer tê-lo aqui mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Wilson. Muito obrigado mais uma vez por o espaço. Prazer nosso. Como você falou, eu sou o secretário-geral da AMA. Exatamente. O presidente é de Jequiá da Praia e a vice-presidente é do Litoral Norte, Me foge agora o nome exatamente. Eu acho que é filha do Rogério Farias, aqui no Litoral Norte, da Barra de Santo Antônio, ele e ela me parece que é a cidade vizinha, me foge agora o nome, mas são litorâneos. São litorâneos do norte. E, portanto, não conhecem de seca e por isso me pediram para vir aqui, eu que sou lá de Pão de Açúcar e que convivo, na verdade, de 2012 para cá, Wilson, eu poderia dizer que a gente vive numa permanente situação de emergência. A cada 6 meses somos forçados a renovar esses decretos de emergência, porque a verdade é que de 2012 para cá o regime de chuva tem se comportado bem abaixo do esperado e assim de uma forma muito, digamos, concentrada demais num determinado período e o restante do período praticamente sem chuva nenhuma. Agora até começou a chover um pouco na última semana, mas até uma semana atrás a gente encontrava o mês de junho, que normalmente é o mês mais chuvoso no sertão, era zero o índice de pluviosidade. Então, agora mudou um pouco essa situação na última semana, mas apenas aquela chuva que a gente chama chuva molhadora, aquela que molha a terra, que possibilita que o agricultor are para plantar já tarde, porque normalmente o agricultor faz isso em maio. Exatamente. Esse ano está fazendo praticamente no mês de julho, mas ainda assim leva a esperança para o sertanejo. Agora, a água armazenada não existe, porque quem junta a água são as chuvas de verão, que essas, infelizmente, esse ano não houve. Pois é, quer dizer, o sofrimento das prefeituras que estão passando por esse momento de seca, Jorge, é muito difícil, né? Que tem se prolongado desde o ano passado. O que se deve? Vocês já procuraram a meteorologia, para que eles pudessem explicar se esse é um fenômeno? A gente sabe que as secas realmente no local do sertão são bastante mais causticantes, mas, porém, essa coisa tem se prolongado de uma maneira tão ferrenha que tem causado aí transtornos seríssimos, inclusive, para a vida das pessoas nessa região. O que é que os meteorologistas têm dito em relação a isso, prefeito? Olha, como você disse, ela vem se prolongando já há alguns anos. Mas agora ela foi mais terrível, mais cruel e está explicado. Isso é o tal do fenômeno El Niño, que se instalou agora no primeiro semestre aqui no Oceano Atlântico, e isso gera problema de falta de chuva aqui no sertão e excesso de chuva em algumas regiões, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Historicamente, quando o El Niño se instala, isso acontece, principalmente no norte. As chuvas no norte são bem maiores em período
períodos de El Niño. Infelizmente, para a gente aqui, o El Niño veio e veio um dos mais fortes dos últimos tempos, e isso, claro, que, de certa forma, digamos, e aí pega já 3 anos de seca, obviamente, aí os efeitos são muito mais danosos e são muito mais preocupantes. Muito bem. No início do ano, prefeito, o governo estadual autorizou a liberação de uma ajuda emergencial de 1,5 milhão do FECOEP. Como está a situação dessa verba? Como é que vocês estão fazendo para utilizá-la? Tem condições de utilizá-la para amenizar o sofrimento da população e da região? Olha, primeiro a gente esclarecer que isso não é uma verba transferida ao município. O município, pura e simplesmente, organiza, digamos, toda essa parte de logística com as comissões municipais de defesa civil, identificando as carências, identificando no município aqueles carros-pipas que podem ser colocados a serviço da operação, mas essa é uma operação com efeitos financeiros do governo do Estado. Então, apesar de ter anunciado isso em fevereiro, a burocracia, transição de governo, começo de governo, aprovação de orçamento, apenas agora, essa semana, é que efetivamente a Operação Carro-Pipa começou a acontecer. Até agora, eram as prefeituras que vinham bancando praticamente só, claro que com a ajuda do Exército, desde dezembro, que sempre mantém, desde o ano passado. Na verdade, a Operação Carro-Pipa acabou em abril do ano passado. E até agora, apenas os municípios e o Exército, que responde aí por 20% ou 30% da necessidade total, os municípios é quem vem arcando. O socorro agora chega em boa hora e chega melhor ainda porque semana passada esteve aqui também o ministro da Integração Nacional anunciando recursos da ordem de 20 milhões de reais também para os governos do Estado, para algumas obras mais estruturantes, investimentos no Canal do Sertão, visando essa questão do abastecimento de água dos carros-pipa no Canal do Sertão, algumas ampliações de adutora, mas também recursos para carro-pipa, porque esse 1,5 milhão do Estado só dá para 1,5 milhão, só dá para 1 mês e meio. Entendi. E a gente precisa certamente disso, pelo menos até o próximo verão. Quer dizer, o Canal do Sertão, então, ele ameniza, mas ele não chega até os locais que estão sendo afetados pela seca, mas ele traz, por exemplo, uma tranquilidade, porque os carros-pipas ficam mais próximos para buscar água e levar até aquela região, é isso? Certamente. Esse é um problema que antes, uma boa parte desses carros-pipas, por exemplo, para abastecer Canapi, Inhapi, tem que se deslocar, ou teriam que se deslocar até Pão de Açúcar, ou até Piranhas, ou Delmiro Gouveia, fazendo um percurso muito mais longo, claro que abastecendo muito menos por conta do percurso e custando muito mais caro essa água que chega lá. Só para vocês terem uma ideia, parece brincadeira, mas uma carrada d'água em meu município, que fica nas margens do São Francisco, mas eu tenho lugares que fica a 40, 50 quilômetros do ponto de captação, custa em média R$200 cada carrada d'água. E lá a gente coloca pelo menos umas 150, de 100 a 150 carradas toda semana. Então isso significa que nós estamos gastando aí de 20 a 25 mil reais toda semana apenas para abastecimento d'água. E isso tem sacrificado demais os cofres das prefeituras. O Canal do Sertão vai fazer com que essa carrada caia de 200 para 160, 150, talvez até menos, além de que aquelas comunidades que estão mais próximas, de alguma forma, podem fazer o uso até pegando diretamente. Mas eu acho que o principal é fazer as ramificações. E a Codevasf já tem um projeto de 15 quilômetros de um lado e 15 quilômetros do outro do canal, ela vai abastecer todas as comunidades. Isso é maravilhoso. Agora, é preciso que isso saia do papel e que vá lá correr essa água pela terra e chegar, que já minimiza, isso já diminui aí pelo menos 50% ou 60% da dificuldade de água das comunidades. Que maravilha, então. Era isso que a gente tinha discutido, inclusive, acho que uns meses atrás, justamente sobre isso. A espinha dorsal, a principal, já está feita, né? Logicamente que ainda tem que se prolongar ainda mais, mas essas cidades e comunidades vizinhas precisam ter também essas vicinais, né? Para que essa água possa chegar até você, senão não tem sentido, né? Cada vez mais o deslocamento que se gasta com o carro-pipa, claro, diminuiu consideravelmente, como o senhor citou, de quilômetros que se utilizaria para buscar água em outro ponto. Você tem água ali, né? Diminui um pouco o custo, mas em compensação ainda é distante para amenizar o sofrimento do nosso querido sertanejo, não é isso, prefeito? Muito distante, sem contar que o canal também hoje atinge ainda
uma área pequena, está chegando agora no município de São José da Tapera. Eu diria que talvez na metade da sua extensão em área de sertão. Ainda tem que estender-se para Olho d'Água das Flores. E a verdade, a água mesmo só está chegando em Inhapi. Então, chega no município de Inhapi. Então, ainda muito próximo da captação. A obra já avança uma parte pelo município de Senador Rui Palmeira e outra parte pelo município de São José da Tapera. Mas ainda tem todo um percurso a ser cumprido. Olho d'Água das Flores, Monteirópolis, Olivença, Dois Riachos. Quilômetros e quilômetros, então, mas de alguma forma ameniza, mas é preciso que se corra com essas ramificações, porque senão a gente fica vendo a água e sem ter acesso a ela. O sertanejo hoje padece desse tipo de carência. É como lá em Pão de Açúcar, muita gente acha que Pão de Açúcar não tem seca, porque o rio fica lá. Só que o rio passa assim, o município se estende muito, então muitos locais, o sertanejo está vendo a água, só que tem uma ribanceira de 60, 70 metros de desnível e que nem, às vezes, nem carro de boi consegue descer para pegar aquela água. Então, é preciso investimentos realmente grandes, porque não dá para entender como é que se está investindo bilhões na transposição do Rio São Francisco e quem está a 5, 6, 10, 15 quilômetros do rio não tem água, está morrendo de sede. O São Francisco aguenta toda essa mudança, todas essas ramificações, apesar que a gente percebe que o São Francisco agoniza há muito tempo, cada vez mais, também diminuindo, né, o seu nível de água, né? Isso é por isso que alguns anos atrás, quando se começou essa discussão da transposição do Rio São Francisco, nós, ribeirinhos, jamais poderemos ser contra que a água seja levada para quem precisa. Agora, obviamente, desde que essa água exija e que seja suficiente e que você não tire de quem está mais do rio para levar a quem está 600, 700 quilômetros. Então, nós sempre defendemos que primeiro o rio fosse revitalizado, fosse feito dragagens, que fosse feito reflorestamento dos riachos ali, né? que contribui com a água de São Francisco. Se possível, até um projeto que provavelmente seria um projeto caro, mas mais barato do que a transposição, que era a transposição do rio Tocantins para o rio São Francisco. Porque a verdade é que hoje o rio São Francisco não tem mais aquela água, disponibilidade de água que tinha antigamente. Agora mesmo nós estamos vivendo uma situação do rio só teve mais baixo do que agora na época do racionamento, em 2001. Nós estamos agora apenas com 900 metros cúbicos por segundo, quando o normal é 1.800 metros cúbicos por segundo. Então, hoje passa apenas metade do que deveria estar passando no Rio São Francisco, porque Sobradinho só está com menos de 20% da sua capacidade, numa época que ela está com mais de 50%. Então, a situação realmente é muito preocupante. Preocupante, difícil e complicada, né? Principalmente para quem precisa da água ali todos os dias. Quer dizer, como diz a música do Djavan, né? Morrer de sede de frente ao mar, né? O sertanejo tem a água lá embaixo, mas não consegue buscar, nem tem recurso para que possa fazer algo que quer levar para lá. Quer dizer, toda essa dificuldade que seriam feitas com coisas simples, não é, prefeito? Talvez não fosse uma ajuda, né? uma visão mais específica para que isso não acontecesse, porque isso é um fenômeno que acontece sempre. Séculos que isso vem acontecendo. Por que não se toma uma decisão mais enérgica e decidida para que isso diminua, para que esse povo não sofra mais do que já está sofrendo? Olha, isso eu acho que de certa forma já vem sendo feito. A gente não pode ser injusto. Eu, por exemplo, no começo eu era um crítico do Canal do Sertão, quando se falava nesse canal para irrigação, porque a verdade é que o sertão tem muito poucos solos irrigáveis. O sertão, infelizmente, tem uma característica pedológica, ou seja, de solos, onde a rocha do subsolo chega muito próximo da superfície. E tem mais, é uma rocha salgada, o que corre um risco muito grande, se você irrigar, de salgar a terra, inclusive de deixá-la infértil, de transformá-la em deserto. Mas vendo agora o Canal do Sertão como uma obra que vai levar água para consumo humano, vai levar água para pequenos animais, para poder segurar aquela população ali, porque sem água ninguém vive. Tem mais hoje a população, com muita razão, não quer mais tomar água de açude, de barreiro, de tanques escavados em terra, porque aquilo ela divide com animais, aquilo é uma falta é uma falta de consciência. Qualquer pessoa, qualquer dirigente, qualquer gestor, alegar que aquilo é uma água que a pessoa pode consumir. Às vezes nem os animais aguentam aquela água, porque é muita lama,
muitos dejetos. Mortos, né, então, também. certamente, aquela não é uma água para consumo humano. Então, hoje eu sou um defensor do Canal do Sertão com essa visão, com a visão de levar água para as pessoas beberem, para servir, para manter a pessoa no campo. E certamente, quando ele chegar na região do Agreste, aí sim, vai ser o grande vetor produtivo de alimento e Alagoas vai se transformar num dos maiores produtores de alimento do Brasil. Que ótimo. Vamos torcer então, vamos cobrar e torcer que isso aconteça o mais rápido possível, prefeito. Em relação aos carros-pipas, tivemos problemas seríssimos, né, no passado em relação a pessoas que se aproveitaram, né, da boa-fé e da necessidade no outro lado e colocando tanques que eram utilizados antes com combustível, com veneno e, enfim, levando água e matou pessoas, inclusive, né? Há uma fiscalização, as prefeituras estão também fiscalizando para que não aconteça o que aconteceu no passado? Olha, essa é uma questão que também avançou muito, né? Desde aquelas operações que houve por parte da Vigilância Sanitária Estadual, em conjunto com as Vigilâncias Sanitárias Municipais, o Governo do Estado, o Ministério Público, Estadual e Federal promoveram uma série de iniciativas que certamente passou a cobrar muito mais. O Estado passou a cobrar muito mais dos carros-pipas. E hoje, a gente poderia dizer agora mesmo, nesse processo de novo credenciamento para fornecimento, todos os carros tiveram que ser novamente vistoriados e atestados pela Vigilância Sanitária de que tinham plenas condições de fornecer uma água de qualidade à população. Então, isso eu acho que é um mal que, eventualmente, a gente não pode dizer que não vai se repetir, porque, às vezes, existem desavisados, aqueles que burlam, que cadastram um e transportam com o outro, mas, certamente, essa é uma questão que está muito minimizada. Então, eu tenho quase certeza de que esses problemas não se repetirão ou acontecerão numa escala insignificante. Graças a Deus. Em relação ao Exército, que também dá esse amparo também, essa parceria, inclusive, do Exército, ele chega a atingir as partes mais complicadas? Onde é que entra o Exército nessa parceria, então, de levar água, então, aí para os nossos irmãos? Olha, a grande digamos, importância da operação do Exército é, primeiro, porque ela é continuada. O Exército não para época nenhuma. Desde que começou, ela vem acontecendo. O Exército tem algumas normas mais rígidas, normalmente ele coloca apenas em cisternas comunitárias, que são cisternas de referência, o que resolve, mas apenas em parte, o problema da população. Porque a verdade é que o governo federal, com esse programa de construir 1 milhão de cisternas, praticamente colocou uma cisterna na casa de todo o alagoano do sertão. E as pessoas não querem ver a sua cisterna vazia, elas querem que a água chegue na sua cisterna. Muitas vezes a casa é vizinha à casa do pai, que também tem uma cisterna. Mas o filho diz, olha, eu quero água na minha cisterna. O Exército não faz isso. Isso sobra para quem? Sobra para o prefeito. O cara sabe onde mora o prefeito, sabe onde mora o vereador, bate na porta, olha, a minha cisterna está seca, vai rachar, e é verdade, porque se você não coloca água com o sol, ela racha. Então, os prefeitos é quem ficam, digamos, com 70% da responsabilidade de colocar água. Mas, sem dúvida nenhuma, a operação do Exército é muito importante, bem executada, muito fiscalizada e extremamente necessária. Agora, era preciso que ela fosse ampliada. No começo do ano, o governo federal acenou com a possibilidade de dobrar o número de carros-pipa a serviço do Exército e, infelizmente, isso não foi feito. E ficam acusando, às vezes, que o prefeito usa o carro-pipa para fazer política. Olha, eu queria que no meu município nenhum cidadão precisasse do carro-pipa da prefeitura, porque os 80, 100 mil reais por mês que eu estou gastando, eu estaria usando para investir mais na saúde, para melhorar a educação, para fazer investimentos em calçamento, em estradas, em toda uma série de ações que a gente acaba deixando de fazer porque tem que socorrer, porque sem água ninguém vive. Então, sem contar o grande êxodo que está acontecendo, porque, bem ou mal, quando a água não chega, as pessoas vão à busca de água. Então, no meu município mesmo, tem milhares de pessoas já vivendo em Minas Gerais, em São Paulo, que abandonaram a cidade porque, às vezes, não tinham condições. Já tem o problema sério de falta digamos, de ocupação, de falta de emprego e de renda. E, além de tudo, sem água para beber, as pessoas efetivamente vão buscar outras regiões. Isso é ruim para eles, porque deixam as famílias, e é ruim para a gente, porque diminui a população do município. Muitas vezes são amigos que a gente vê sair em busca de lugares que lhe dê mais condição de viver. E que muitas vezes vão buscar com um sonho e que não alcança e acabam passando situações terríveis em outros locais. Normalmente também, são os homens que vão
deixam aqui as mulheres e os filhos. E aí é um problema, e chega lá, acaba se envolvendo com outra mulher, aí deixa aqui uma família sem referência mais. E aí, claro que isso gera um problema social imenso. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser encarada de frente. A gente precisa entender que todo mundo tem direito à água. Perfeito, e não é esperar que a chuva venha. Você tem que garantir uma forma, seja com adutoras, seja com carro-pipa, porque o carro-pipa é o mais necessário daqui. Porque se não fosse o carro-pipa, muitas vezes ele não tinha nem o que beber. Então, o carro-pipa é o que eu costumo dizer, é ruim com ele, pior sem ele. É a salvação, né? É a salvação em determinado momento. Agora mesmo ele está sendo a salvação. Graças a Deus. Enfim, prefeito, rapidamente, como a crise desse fundo de participação dos municípios tem atingido as cidades, por exemplo, alagoanas, essa redução, essa confusão toda que deixou vocês, além desses gastos que são necessários fazer para atender essa demanda, por exemplo, e as prefeituras vivendo essa crise terrível desse arroxo. Como é que tem passado, então, a situação das prefeituras? Olha, a situação tem sido dramática, Wilson, porque a arrecadação não se comporta, não sobe da mesma forma como as despesas. Só para ilustrar, por exemplo, de janeiro a junho, a correção do FPM foi pouco mais de 5%. Só o salário mínimo subiu quase 7%. A inflação oficial agora já bateu no último ano, já bateu, quando eu digo, quando eu estou falando em relação a 2014. Então, só o que sobe de combustível, de energia elétrica subiu 40%. Logo nós vamos ter um problema gravíssimo, é que as pessoas não estão tendo dinheiro para pagar energia. Não estão tendo e estão se tornando inadimplentes, os cortes têm avançado muito e logo esse programa social vai estudar. Esse programa social vai estourar nas mãos do governo federal, do governo estadual, porque por enquanto só está lá no município, mas o município não aguenta. Uma família de pequena renda está chegando conta de energia de 100, 150, 200 reais. A pessoa não tem um ar-condicionado, a pessoa não tem uma máquina de lavar, isso é para uma geladeira, isso é para uns pontos de luz e às vezes um luxo no ventilador, que a minha cidade no verão dá 42 graus, se a pessoa também não puder ter nenhum ventilador, a pessoa não consegue dormir, as crianças não conseguem dormir. Então esse é um problema que logo estoura. Então as nossas despesas aumentaram aí pelo menos de 8% a 10% e a arrecadação apenas metade. Agora complicou mais ainda, no ano passado, numa negociação penosa com o governo federal, na época eu quem era o presidente da AMA e fui quem coordenei pelo Nordeste até, que a gente representava o Nordeste nessa negociação, reunião com a presidente e com os ministros. Ficou acertado que agora, no mês de julho, no dia 10 de julho, seria feito um incremento no FPM de 0,5%. Agora, essa semana passada, nós tivemos a triste notícia de que o meio virou meio do meio, porque vai ser considerado apenas de janeiro a junho. Não foi isso que o ministro Mantega, o ministro Mercadante, o ministro Berzoini e a presidente da República, sentada com a representação dos prefeitos, assumiu de compromisso. Assumiram que era 0,5% em relação à arrecadação de um ano. Agora disseram que é apenas em relação à arrecadação de 6 meses. Então, Pão de Açúcar, que receberia um adicional de R$400 mil, vai receber apenas 200. E estava todo mundo contando com esses 200, porque historicamente, quando chega de junho para frente, a arrecadação do FPM desanda para baixo, porque começa a ter a restituição do imposto. Exatamente. Quando restitui, tira do bolo. Na hora que tira do bolo, cai a nossa participação. Então, o governo federal, mais uma vez, eu posso dizer que nos enganou, digamos, passando o gato por lebre. Muito bem, prefeito. Vamos torcer que essas coisas realmente mudem, né, de ares, porque realmente nós estamos vendo as prefeituras no desespero, né, uma calamidade terrível, sejam vocês com a seca, sejam as outras prefeituras com relação a pagamentos dos funcionários, os sindicatos que cobram aumentos, que logicamente com toda a razão, e as prefeituras ficam de mãos atadas, porque cada vez mais estão tendo o aperto do FPM, causando cada vez mais um desespero nas contas das prefeituras. Vamos torcer que o governo federal tenha sensibilidade e cumpra, né, o que foi acordado e realmente respeite, né, aos municípios e aos estados. Essa federalização é muito complicada porque deixa, voltando àquela época dos bárbaros, né, em que se cobrava os impostos na base do tapa, tomava tudo e a gente parece que tem que ficar calado esperando. Enfim. Mas nós temos uma boa esperança para complementar nesse momento.
está sendo discutido no Congresso Nacional um novo pacto federativo. Ótimo. Reconhecendo que, na verdade, os municípios estão e os estados estão absolutamente sacrificados, recebem apenas 30%, 32% de tudo que se arrecada no Brasil, e a União fica com mais de 60%. Exatamente. Então, isso precisa ser repactuado, porque Também os compromissos da União são bem menores. Exatamente. Então, essa é uma reforma que o Congresso agora está com outro nível de autonomia, tanto a Câmara como o Senado, está discutindo, e eu tenho certeza que vai ser a redenção dos municípios e dos estados. E assim a gente vai torcer e vamos acompanhar e que isso realmente aconteça, porque acho que essa seria a solução, não é? Porque é definitiva, deixa de ser paliativa, vou dar uma ajuda, vou dar um auxílio. Para com os governadores. Nós não queremos auxílio, a gente quer saber qual é a nossa arrecadação e que ela seja proporcional. Não queremos nada mais, só queremos, aumentou 1 centavo na despesa, aumente também na receita. Acompanha, porque né? A União faz isso, ela chega lá, diminui o imposto de carro, como fez há 2, 3 anos atrás, de geladeira. Ótimo, diminua da parte dela, não diminua da parte que vem por municípios. Exatamente. Diminui de todo mundo. Aí, paralelamente, coloca um piso para categorias, ótimo. Só que o piso, ela não diz de onde vem o dinheiro para eu fazer frente àquele piso. Pois é. Os agentes comunitários de saúde, aumentou o piso. No entanto, continua repassando a mesma coisa que repassava antes do aumento do piso. Que é impossível para as prefeituras cumprir. Impossível, né? Isso é como a minha casa. Se eu aumentar a minha despesa além do que eu ganho, eu vou me endividar ou vou deixar de pagar. É verdade, perfeito, perfeito. Olha, mais uma vez, muito obrigado ao querido Jorge Dantas, secretário-geral da AMA, Jorge Dantas, também prefeito de Pão de Açúcar. Com esse desabafo, nós até ultrapassamos um pouco mais o nosso horário, não é? Porque realmente o assunto é bastante interessante, é muito importante a gente debater isso sempre com o senhor aqui, bastante inteligente, que conhece de perto toda essa situação. Eu torço que na próxima vez que o senhor venha para aqui, venha com notícias boas de que as coisas estão começando a fluir e menos sofrimento para as prefeituras. Olha, eu que agradeço mais uma vez o espaço. Prazer, seja sempre bem-vindo e sempre que precisar, esse espaço está às suas ordens, prefeito. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado, bom dia. Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já. Obrigado aos telespectadores, infelizmente não dá para a gente fazer as perguntas por conta do nosso tempo, tá bom? Vamos para o intervalo, voltamos já. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Pela primeira vez, os alagoanos mais pobres passam a contar com as práticas e as tecnologias mais avançadas no atendimento de emergência a infartados. O novo serviço que acaba de ser criado pelo governo de Alagoas vai reduzir pela metade o risco de morte por infarto agudo do miocárdio.
O atendimento de emergência é feito no HGE, que adotou um protocolo padrão para os casos de infarto agudo. Fora de risco, o paciente é trazido para aqui, o Hospital do Coração, onde terá os procedimentos médicos mais modernos, sem qualquer custo adicional. A gente fica muito feliz que o alagoano, sim, possa estar mais seguro de que, tendo infarto agudo do miocárdio, vai receber o tratamento mais moderno que existe. Chegar no HGE e vir para aqui para fazer um procedimento desse, para mim foi maravilhoso. Estou novo. Tem muito trabalho pela frente, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno e sem perder tempo, vamos direto ao nosso querido No Ponto. Jovens estão desiludidos, inclusive, com a política e os partidos ainda brincam de quem pode mais no país. E a democracia brasileira pedindo uma visão diferente do fazer política. Vamos saber na coluna No Ponto com Odilon Rios. Acompanhe. Os jovens estão cada vez mais desiludidos com a política, mostram os números publicados neste final de semana. A quantidade de filiados entre 16 e 24 anos caiu 56% nos 5 maiores partidos do país nos últimos 7 anos. Por coincidência, esta queda acontece em meio a investigações da Polícia Federal, mostrando que partidos da base governista e de oposição viraram sinônimo de corrupção. O Mensalão e a Lava Jato apontam para o PT e o PSDB, mas os discursos dos chefões destes partidos é o mesmo. O PSDB fala em impeachment de Dilma e poupa os próprios tucanos, apesar de eles também aparecerem na lista de Ricardo Pessoa, o líder do Clube das Empreiteiras, divulgada pela revista Veja. E o PT insiste em doações legalizadas. Fato é que o TSE acabou se transformando na lavanderia dos partidos brasileiros envolvidos em ilícitos, através das prestações de contas das campanhas. Daí os jovens, com interesse cada vez menor em política e cada vez menos leitores de jornais, mostram a sua cara. Desilusão é a palavra, mas a explicação também pode estar ligada ao ritmo dos partidos. Nem tucanos nem petistas empolgam mais. Que o diga aos filiados, arregimentados por pedaços de pão, um refrigerante baratinho ou um dinheiro insignificante. Enquanto os partidos brincam de quem pode mais, a resposta da democracia é a indiferença. Talvez a reforma política nas mãos de Renan Calheiros possa ser diferente, ou mais do mesmo. Esse é o Odilon Rios, sempre no ponto. Gente, olha, quem passa pela rodovia L101 Norte em Jacarecica precisa de cuidado. Um buraco acabou se formando no local e toma conta da metade da pista, dificultando ali o tráfego de veículos na região. O Fernando Palmeira foi até lá e vai trazer para a gente as informações. Acompanhe, vamos ver. Chuvas torrenciais continuam caindo em nossa capital e a onda da buraqueira aumenta cada vez mais. Nós estamos aqui em Jacarecica, a Avenida Comendador Gustavo Paiva, a que liga Cruz das Almas, Mangabeira, Jacarecica, passando pelo Parque Shopping, no novo shopping de Maceió, nessa região litorânea. Estamos bem próximo à Associação do Ministério Público de Alagoas, também a nova série da Ordem dos Advogados do Brasil. Olha só, hein? Olha o que é que vem das barreiras, essa lama toda. Não há, depois que houve uma melhoria nessa pista aqui, houve um recapeamento,
infelizmente não houve uma preocupação para o melhor escoamento, principalmente do lado da parte alta. Olha só, não há nenhuma forma de escoamento da água nem da lama. As famílias ali ficam prejudicadas. Temos uma garagem ali, o cidadão ficou impedido de colocar o carro dentro da garagem. Uma placa ali dizendo homens trabalhando, resto de madeira de fogueira e essa lama, esse tipo de estreitamento de pista que atrapalha consideravelmente o tráfego nessa área. Portanto, a buraqueira está por aqui, mas além da buraqueira, a falta de escoamento dessas águas pluviais, dessas águas das chuvas que caem nessa época do ano. Estamos vivendo o maior pico aí do inverno e, consequentemente, em vias movimentadas como essa, que já se planeja uma duplicação, mas que apenas o benefício do recapeamento, não houve uma preocupação por parte da empreiteira que cuidou da obra de fazer o escoamento de meio fio ou galerias de águas pluviais. E a situação está aí, o local apresentando dificuldade desse tráfego intenso e nessa área de Jacarecica, a gente chama a atenção do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens para convocar novamente a empreiteira, a construtora que veio fazer essa obra e que, infelizmente, também nesse trecho de Maceió, deixou uma situação como essa, trazendo transtorno. Transitar a pé por aqui é problema, porque vai no vai, um jato d'água sempre vem respingar em quem passa nesse local. Aqui, de Jacarecica, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Marcanal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, Fernando Palmeira, mostramos aí, mas as equipes, a equipe, inclusive, do DENIT já está no local e começaram, inclusive, a fazer a limpeza da pista. Vamos saber as informações. Vai lá, Fernando, vamos ver. E o nosso trabalho de reportagem sempre clamando em nome da comunidade, sempre tem sido ouvido pelas autoridades. Todas as emissoras da organização Arnon de Melo, Rádio Gazeta, a nossa co-irmã TV Gazeta, afiliada da Rede Globo, e nós, da TV Mar, também sempre de olho naquilo que acontece na cidade e principalmente atendendo a todos que nos telefonam para a nossa produção. Nós já tivemos a oportunidade de várias vezes estarmos aqui em Jacarecica, no início da L101 Norte, aqui também com a Avenida Comendador Gustavo Paiva. Nós enfocamos a lama, a falta de condições, o escoamento da lama, porque faltam galerias de águas pluviais, falta também meio fio, o acabamento dessa pista, que será um dia duplicada e que foi recapeada, mas sem os devidos cuidados de se fazer os condicionamentos de escoamento de água, de lama, de esgoto, etc. e tal. O que acontece? A pista aqui nessa área, bem próximo à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, também o clube do Ministério Público, da ANPAL, Associação do Ministério Público, é esse lamaçal. Mas queremos aqui registrar que a engenharia do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, DR, com todo o seu pessoal, está nesse momento aqui com retroescavadeiras, porque acompanharam as nossas reportagens e os nossos clamores em nome dos que transitam, dos que tentam também caminhar por aqui, dos que residem e que ficam impedidos de seus carros entrarem em garagens. Ou seja, quando chove a coisa se complica, mas queremos registrar e até com uma certa alegria, com aquele sentido da nossa missão, surtir o devido efeito junto aos gestores para que venham melhorar quando nada essa situação. O trabalho está aí, a retirada de tudo que é entulho, que é areia, barro, que fica se acumulando nessa área para viabilizar a mobilidade urbana, a locomoção das pessoas. E aqui a gente agradece ao Departamento Estadual de Estradas e Rodagens por estar, mesmo nesse momento em que chove em nossa capital e chove aqui nessa região, que aliás é uma das áreas que mais chove em Maceió, nós estamos vendo esse trabalho que atende a todos os clamores da comunidade que chega até nós. E aqui estamos, hein? Parabéns, DR, muito obrigado por atender também aquilo que apelamos em nome do povo. Com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira, para a TV Mar, Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, quero agradecer mais uma vez ao DR, DENIT, a todos aí que sempre nos assistem. Nosso pedido, quando nossa equipe estava lá, eles já estavam lá, inclusive, em observação, já começaram a fazer a limpeza e a retomada daquele local para evitar acidentes. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho.
E, gente, olha, com o propósito de alertar a classe política e a sociedade sobre a crise financeira que afeta o setor sucroenergético alagoano, acontece agora pela manhã uma audiência pública que será realizada na Assembleia Legislativa aqui de Alagoas. O Viderlan Araújo está lá acompanhando esse evento e tem as informações. Vamos ver. E nesta audiência pública que está acontecendo na Assembleia Legislativa, o presidente do Sindiaçuca, né, Sindicato da Indústria de Açúcar e Álcool, Dr. Pedro Robério Nogueira, vai explicar para nós o propósito e, claro, as reivindicações nessa atual situação que se encontra o setor aqui em Alagoas. O deputado Galba Novaes e a deputada Jó Pereira, instados por uma crise, reclamos persistentes e insistentes iniciados com os fornecedores de cana, resolveram entender o que é que estava se passando nisso que é muito falado em jornal e tal, mas não profundamente. Convocar essa audiência pública para se debater o que é que de fato está se passando no setor sucroenergético nacional e, no caso particular, no estado de Alagoas. E essa audiência está tendo essa oportunidade. E aqui eu lhes resumo dizendo o seguinte: há 8 anos que o setor sucroenergético nacional vem se debatendo com uma crise de grande significado por conta da política de preço dos combustíveis nacionais, que foi adotada pelo governo federal, de subsidiar o consumo da gasolina em detrimento do consumo do etanol, que é o nosso principal produto da cadeia de produção sucroenergética. Então, essa crise de geramento de preço com manutenção de crescimento de custo foi esvaziando muito a capacidade econômica das empresas no Brasil todo. Chegando no Nordeste, chegando em Alagoas, esse problema persistiu e foi agravado por 3 safras seguidas de seca, inclusive seca na zona da mata, o que não é muito comum aqui pela região. Nós já somos acostumados a conviver com seca no Agreste e no Sertão. Mas seca na zona da mata foi há quase 100 anos, foi a que nós vimos agora recentemente. De forma que nós passamos 3 safras com volume de produção reduzido. Alagoas, que sempre teve um patamar de produção aí ao redor de 30 milhões de toneladas de cana, chegou a 21 e agora está voltando a 23. Com muito esforço. Fora que essa situação está causando um esvaziamento de receita muito grande de circulação, não só nas empresas, mas sobretudo nos estados e nos municípios. Eu disse agora há pouco que nesses 3 anos de crise, de seca, o estado de Alagoas deixou de circular nas usinas, nas propriedades, nos municípios e no conjunto do estado de Alagoas, cerca de 3 bilhões de reais. É uma cifra que para o estado de Alagoas é extraordinariamente grande, não é? Considerando também que 52 municípios dos 102 do estado, 58 municípios são produtores de cana. Então, mais da metade do estado de Alagoas produz cana-de-açúcar ou depende dessa atividade nos seus municípios. De forma que essa iniciativa da Assembleia, capitaneada pela deputada Jó Pereira e pelo deputado Galba Novaes, trouxe para o parlamento alagoano, que tem ressonância legítima na sociedade alagoana, o aprofundamento da discussão e dos encaminhamentos para a solução dessa crise. Eu tive a oportunidade de estabelecimento a remuneração ao etanol, que é devolver ao etanol a sua capacidade de remuneração e de competitividade com a gasolina, que o governo retirou lá com a retirada do imposto sobre a gasolina, estimulando o consumo de gasolina em detrimento do etanol. Nós estamos querendo que esse mecanismo volte para o etanol ter o espaço que sempre teve, além de que medidas um pouco mais pontuais locais, que é uma adequação da política fiscal do estado de Alagoas para o açúcar e para o etanol, que o estado de Alagoas é o único e ímpar no Brasil. Ele tem a maior tributação de incidência sobre esses produtos no Brasil, o que torna muito difícil a nossa competição com a produção, inclusive dos estados vizinhos aqui do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul. Nós pagamos a presença do maior ICMS já visto aqui no Brasil. É uma dificuldade
para as empresas, mas também reconhecemos que o Estado de Alagoas é muito sensível à arrecadação do setor. De sorte que nós estamos já conversando com o governo do Estado, ele está debruçado sobre um pleito nosso de nos aproximar desse tratamento que os outros estados do Nordeste dão ao etanol e ao açúcar, para que nós tenhamos... Alagoas é o maior produtor do Nordeste, mas como é um estado pequeno, só consome 10% do que produz. Depende 90% de outros estados. Quando chega nesses outros estados, encontra uma proteção fiscal importante. Então, termina ficando ilhado, sem conseguir comercializar de forma competitiva os seus produtos. Então, é isso que nós estamos discutindo com o governo do estado, de que forma podemos fazer isso sem, contudo, agredir muito a arrecadação do estado, que já é muito precária. Muito bem, tá aí então as explicações fantásticas, que se discuta um assunto, porque de qualquer maneira é uma categoria bastante importante, né, para a mão de obra formal e informal, enfim, e que leva também bastante emprego para várias pessoas. Então é importante que essa discussão se chegue nesse amplo aí da Casa Legislativa, da Assembleia Legislativa, e que a partir daí novos horizontes possam aparecer e que as coisas sejam feitas com mais celeridade, para que não haja mais quebradeira, como nós estamos vendo aí em algumas usinas passando situações apertadas. É difícil, consequentemente, o trabalhador também sofre por falta de espaço e de trabalho também, tá bom? Bom, por hoje é só. Obrigado a todos vocês pelo grande carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 10h30 até o meio-dia com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno A Vez do Povo. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Beijo grande. Tchau, tchau.